Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai conversar sobre a história de um menino e o seu primeiro amor, que é pelo seu carro, e até aí tudo bem, super comum, só que esse relacionamento vai deixar um rastro de sangue. E essa história eu li no livro. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje é Christine, do nosso maravilhoso Stephen King, que foi publicado originalmente em 1983, com o mesmo nome que foi publicado no Brasil. Mas antes de a gente ir para a resenha em si, então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Também deixa o seu joinha que ajuda bastante na divulgação do vídeo. Não esquece de ativar o sininho para receber a notificação sempre que tiver vídeo novo. E mais um lembretinho, se você decidir então adquirir esse livro e se interessar pela história, eu vou deixar aqui no box de descrição o link para compra na Amazon, que você não paga nada mais por isso e ainda ajuda o Li no livro. Mas então nesse livro a gente vai conhecer então o Arnie, que é um menino aí dos seus 16, 17 anos, está quase terminando o ensino médio. Ele é aquele cara assim meio saco de pancada, meio deixado de lado. Ele é um garoto que tem um monte de espinhas na cara, então ele acaba se sentindo um pouco mal, acaba sendo perseguido na escola, que é uma coisa bem comum. Mas ele tem uma amizade um tanto incomum, digamos assim, que é o Dennis, o seu melhor amigo desde que eles são bem pequenininhos. Já o Dennis é um garoto mais popular, joga futebol americano, aquele cara tudo papapá. E a gente vai acompanhar então a história dessa amizade deles e como tudo vai se modificar quando chegar a Christine, que é um carro aqui, um Plymouth Fury de 1958, que o Arnie vai acabar vendo parado ali no quintal de um cara e vai simplesmente se apaixonar. Só que esse amor, esse carinho pelo carro vai acabar se tornando uma obsessão. O mais legal desse livro que eu achei assim, que eu nem tinha começado a ler ele, eu nem sabia quase nada sobre a história dele. E lá no final de Quatro Estações, nos agradecimentos de Quatro Estações, o King já dá uma pequena dica de qual seria o seu próximo livro, em que ele fala assim, então talvez, quem sabe, o próximo seja Um Carro Assassino? E você já fica assim super hypado para começar a ler esse livro. E não foi à toa, o hype desse livro foi lá em cima. O King já tinha sua carreira super consolidada nessa época. E esse livro vendeu um total de 300 mil cópias só no primeiro ano. Então era uma coisa assim absurda. Inclusive eles já começaram a produzir o filme, né, que eu vou falar mais pra frente, antes mesmo de o livro ser lançado. Então, nossa, King já era King naquela época mesmo. Como eu falei anteriormente, a minha experiência com esse livro foi totalmente assim, no escuro. Eu sabia que existia a Christine, né, exatamente, por causa dessa capa, né, já tem um sangue aqui, ó, na capa, então você já sabe que já vai dar ruim, e é Stephen King. Mas eu não sabia exatamente pra onde ia essa história, eu sabia que tinha um menino, eu sabia que ele era o dono, né, do carro Christine, e que eles tinham uma relação ali meio de amor, talvez de ódio. Mas era só isso, basicamente, eu nem li a sinopse nem nada. Então foi uma experiência assim, muito bacana e descobrindo aos poucos essa história junto com os personagens. Aqui nós temos Stephen King da fórmula exatamente que eu gosto, que é o Stephen King que vai construir personagens muito devagar, ele vai dar uma fechada ali no núcleo do livro, claro, tem várias pessoas em volta, mas vai focar ali basicamente em 3 personagens. E eu gosto muito disso, porque ele demora pra construir, você vai vendo como tudo vai acontecendo. O personagem principal, o Arnie, é um personagem muito bem pensado. Como eu disse, ele é aquele garoto cheio de espinhas, que é meio deixado de lado, sofre bullying no colégio. Então, quando ele vê Christine, quando ele sente esse amor pelo carro, ele meio que deposita ali todas as suas esperanças, assim, de finalmente ter uma coisa que é só dele, que ele gosta. Os pais dele também são um pouquinho controladores, meio que fazem ele seguir tudo na linha, ele é super nerdão. E eles querem escolher a faculdade, eles querem escolher tudo que o menino faz, quais as atividades extracurriculares, quais as matérias ele faz. Então é muito legal que ele se vê ali, ele se liberta quando ele finalmente encontra a Christine, né? Infelizmente não foi uma boa escolha, né? Porque a Christine não é uma das melhores influências. Outra coisa bem legal nesse livro que é construída é a amizade dele com o Dennis, que eu acho que de longe é a coisa mais fofa, assim, desse livro de longe, porque eles têm aquela amizade desde pequenininho, né? Eu acho que quem teve esse tipo de amizade, assim, que cresceu com alguém na mesma rua, ou que estudou desde muito cedo com uma pessoa no colégio, cria aquele conhecimento da pessoa, a pessoa basicamente é transparente pra você. Eu acho muito legal, porque mesmo eles se tornando duas pessoas tão diferentes, né, principalmente ali no âmbito high school, né, ensino médio dos Estados Unidos, onde um é muito popular e o outro é aquela pessoa que só apanha, eles ainda mantêm essa amizade e é muito legal as brincadeiras que eles fazem entre eles, as gracinhas e tudo mais. Eu me diverti muito acompanhando esses dois amigos. E a própria Christine mesmo me dividiu por
boa parte do livro, porque em alguns momentos, mesmo sabendo que ela ia representar assim perigos e problemas para o futuro, eu ainda ficava do lado do Arnie muitas vezes, porque realmente a forma que é construído tudo, né? Como só ele quer ficar com a Christine, todo mundo tá contra ele, tipo, poxa, é uma coisa que ele queria muito, então mesmo sabendo que ia gerar problema para os personagens lá pra frente, eu ainda ficava tipo, ah, deixa o menino ter a Christine em paz, pelo amor de Deus. E eu acho muito legal isso, essa forma que circunstancial que o King coloca os personagens, em que você fica do lado deles ou não fica, mesmo sabendo que não deveria. É um tipo de calhamaço do King que você não vê o tempo passando, você pode sentar e ler horas e horas e horas e horas, porque tá sempre interessante. Eu acho que teve um dia ali que eu sentei e li umas 200 páginas, assim, numa pegada só, porque você tá sempre dentro da história. Você acha que lendo a sinopse você já sabe basicamente o que vai acontecer, mas não. Ele vai a cada pouco entregando um pouco mais, daí ele para, conta um pouco mais do passado, dá uma contextualização ali na história da Christine. Então, é simplesmente demais. King sendo King maravilhoso. Uma coisa que eu até comentei com o pessoal quando eu tava lendo, é muito legal ver o Arnie reformando a Christine, né? Apesar de que coisas aí suspeitas acontecem. Mas é muito legal ver essa paixão que ele tem por reformar um carro tão antigo, né? Porque na época que se passa o livro, a Christine já tem ali mais de 20 anos, então é um carro meio velhinho, né? E é muito legal, dá quase vontade de você se interessar assim por reformar, aprender reformas de carros. Aí você pensa no tempo que você tem que gastar e no dinheiro, né? Porque conseguir as partes de carros antigos não é fácil, então meu sonho acabou bem rápido. Uma coisa bem legal é que o suspense em torno da Christine sobre o que é esse carro, sobre o que ele faz, ele demora bastante para conseguir chegar lá. E eu acho bem legal porque ele se agarra por muito tempo assim em resoluções, né, em explicações mais lógicas, inclusive acho que faz o próprio leitor assim, não, isso aí dá pra explicar, sabe? Isso aí não é tão difícil, não é difícil de entender. Até a coisa crescer, crescer, crescer de uma forma que realmente você vê, assim, explícito tudo que tá acontecendo e tudo que ela faz. O que é bem legal e faz você continuar no livro para descobrir o que realmente vai acontecer. E é muito legal porque todo esse tempo que você passa conhecendo os personagens, entendendo como que tudo vai se armar, né, pra chegar no grande final, apesar de você sentir talvez assim, ai, quero ir mais rápido porque você quer saber o que vai acontecer, é super recompensado quando as coisas realmente começam a acontecer, o terror, digamos assim, do livro. E é muito, muito, muito bom, as cenas são muito bem narradas, bem descritas e eu acho que é sensacional. Confesso que eu gostei do final, acho que ele super funciona com todo o resto do livro. Talvez eu queria uma coisa um pouco mais grandiosa e, claro, não vão, como eu posso dizer sem dar spoiler, talvez não agrade todo mundo porque, enfim, coisas acontecem, é Stephen King, né, então seu coração é partido de vez em quando. Mas enfim, eu achei isso sensacional, maravilhoso, eu acabei dando 5 estrelas para essa obra perfeita. Se eu fosse deixar aqui um adendo sobre uma coisa que eu não gostei nesse livro, é um pouco da representação, de novo, das mulheres do King, né? Porque em umas obras ele acerta, assim, é certeiro, vai, pá, funciona super da hora. E em algumas ele deixa as meninas um pouco tudo mais. Que é aqui, no caso, a personagem da Lee, né? Que eu nem cheguei a citar ela até agora, que é a namorada do Arnie, que vai surgir aí no meio do caminho e tudo mais, né? Mais uma pessoa aí que a Christine vai aterrorizar. E essa personagem funciona muito bem, tem horas que ela é muito legal, é muito, sim, eu vou resolver, eu vou fazer, eu vou acontecer. E do nada ela se torna assim, ai, tô morrendo de medo, não sei o que fazer. E isso me incomoda um pouco, porque, assim, dá pra entender que nessas situações uma pessoa fique com medo e é super normal, mas isso nunca acontece com os homens, só acontece com as personagens mulheres. Então isso me incomoda um pouco. Mas, enfim, né, seguimos em frente, passando pano pro King, como sempre. Em 1983, nesse mesmo ano, foi lançado então um filme, né, que adaptou a história do livro de forma, digamos assim, bem inspirado, não tanto uma adaptação tão fiel. E é muito legal porque o livro foi lançado em abril desse ano e o filme saiu em novembro. Então, como eu disse, ele já tinha começado a ser produzido antes mesmo do livro sair, para você ver como os livros do King já eram uma aposta lá em cima. E trouxe aí um elenco que traz Kit Gordon como Arnie, John Stockwell como Dennis, e traz então Alexandra Paul como Lee,
né, que é a personagem que eu quase não falei. Não conheço nem os atores, não vi nada antes, não vi nada depois, mas tudo bem. Mas traz um diretor super famoso, que é o John Carpenter, que tem aí diversos filmes super conhecidos, principalmente nessa linha aí. No caso, temos o Halloween, Os Vampiros de John Carpenter, O Enigma do Outro Mundo e vários outros aí que entram pro currículo desse cara aí muito louco. Foi um filme aí que teve um orçamento de 10 milhões e acabou, mais ou menos 10 milhões, e acabou faturando 21, o que foi considerado um fracasso tanto pelo diretor quanto pelo King. Então, paciência. O clima do filme é bem diferente do clima do livro, dá pra dizer que é bem assim uma inspiração mesmo livre na obra, porque aqui a gente vai ter uma abordagem bem diferente, principalmente centrado na Christine. No livro a gente vai ter então a figura do LeBay, né, que é o ex-dono da Christine, que vai, enfim, né, se envolver em altas confusões com eles. E aqui não, a gente tem a Christine como um ser vivo, como um carro amaldiçoado e com vida própria e tudo mais. O que é diferente bastante de como isso é trabalhado no livro e no filme. Uma das coisas que eu mais gostei, assim, de longe no filme como um todo, são as cenas que tem a Christine atacando as pessoas, que são perfeitas, maravilhosas. Um destaque aí super grande pra Cristina em chamas, assim, correndo pela cidade, que é muito legal, que dá um efeito, assim, tipo, na tela, que fica muito bacana. E também os efeitos especiais como um todo, principalmente a Christine se regenerando em algumas cenas, que é muito legal e, tipo, muito foda pra época. Claro que dá pra ver que, né, provavelmente eles voltando a ser, mas fica muito legal e funciona super bem e, enfim, sem muitas tecnologias, né, em 1983. Uma coisa que eles usam também no filme que eu acho super legal é que acho que o King, depois de assistir o filme, ficou assim, putz, podia ter pensado nisso. Que é que eles usam as músicas como uma forma da Christine se comunicar. Então acontece alguma coisa, toca uma música ali, a letra é basicamente o que a Christine queria dizer, o que é super legal. E tem as músicas no livro, né, mas não tem esse tipo de abordagem, é só meio que umas referências a músicas com carros mesmo. E ali não, ele é totalmente o próprio carro falando, eu achei sensacional. Apesar da direção do John Carpenter ser muito, muito boa, você sente, né, quando você tá vendo o filme, que ele é muito bem dirigido. Às vezes o roteiro dá umas escapadas ali, mas a direção dá aquela remendada e faz você ter uma experiência bem legal assistindo ele. Mas uma coisa que realmente não tem que falar, né? O livro é uma experiência bem mais completa, bem mais elevada. Eu acho que você passa muito mais tempo com os personagens, muito mais tempo nessa construção de tensão do livro, e é claro que a experiência vai ser melhor, pelo menos pra mim foi. E também outra coisa que eu senti muita falta, isso eu não digo tanto porque 2 horas pra você contemplar esse livro de 600 páginas não ia dar mesmo, e tudo bem. Mas uma coisa que me incomodou bastante foi a falta da construção da amizade do Arnie com o Dennis, que é pra mim o ponto-chave do livro. Eu acho que é onde tudo se baseia, tudo acontece em volta disso. E não acontece no filme, então meio que perde um pouco ali o porquê das coisas acontecerem. Mas pensando em tudo que tinha disponível na época, orçamento, tecnologias, ter que passar um livro tão grande para um filme de 2 horas, eu acho que eles se saíram assim super bem. E também a gente tem que pensar que o filme tem que funcionar, né, na tela, ele tem que se completar sozinho, né? A pessoa não precisa ter que ter lido o livro para entender a história. Então, eu acho que olhando isso assim, meio que a parte da obra, eu acho que é um filme de terror super legal, já meio cult, né? Então vale a pena conferir para quem, depois de ler o livro aí, tiver interesse. Só para deixar registrado aqui que um remake está sendo feito desse filme, então estamos aí super hypados, para saber como que vai ser essa nova adaptação, mas ainda não tem data de estreia, não tem elenco, não tem direção, não tem nada. Então ainda é só um projeto que vai acontecer, mas sem muitas notícias para o público, pelo menos. E eu queria também deixar registrado que eu gostaria muito que essa história fosse adaptada para uma minissérie, porque eu acho que essa história, para uma temporada única, ia funcionar muito bem e teria todo aquele tempo para construir os personagens, construir a problemática da Christine e tudo mais. Então, vamos ver aí o que esse filme vai trazer. Espero que ele tenha pelo menos aí umas 3 horas para me agradar, o que eu acho bem difícil num filme de terror, mas tudo bem, a gente pode sonhar. Então, galera, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Deixa aqui embaixo se você já leu, o que você achou desse livro maravilhoso. Deixa só elogios, por favor, para não magoar meu coração. Também deixa aqui se você tem vontade de ler, e se você for ler, não se esquece, compra com o meu link. E a gente se vê, então, um mês que vem no cemitério.